Olá, meus amigos. Quero saudá-los e pedir que Deus abençoe a cada um daqueles que estão assistindo a lição nesse momento. É muito saudável quando nós nos preocupamos com a palavra de Deus para nosso ensino. Estamos estudando a lição de número 3, a lição que tem como título Quando Nosso Mundo Desmorona. E logicamente que se o mundo desmorona porque alguma coisa anterior aconteceu para que isso pudesse assim ser uma fatalidade. Porém, o nosso mundo pode desmoronar, mas estamos confiantes e seguros nas mãos de Deus. Esse mundo poderá ser reconstruído, poderá tomar um novo rumo. E era isso que o profeta Isaías estava tentando mostrar para o rei Acaz. A lição de segunda-feira fala sobre a tentativa de interceptação. Segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021. Tentativa de interceptação. O profeta Isaías foi mandado para uma missão de interceptação. O rei com certeza ia fazer alguma coisa que não era certo aos olhos de Deus. E era preciso fazer alguma coisa. Olha como Deus se preocupa com nossos caminhos, nossas atitudes. Muitas situações da vida, Deus permite que aconteça para que nossa fé possa ser assim, testada, aprovada, aumentada, superada, de maneira que Deus permite muitas coisas. Havia uma senhora que pediu na igreja oração pelo seu filho que era alcoólatra. Ela dizia: irmãos, orem para que Deus toque no coração do meu filho. Parece que depois desse pedido de oração, a coisa piorou. O moço passou a beber o dobro. Se bebia 5 doses de cachaça por dia, passou a beber 10. No final de semana, em vez de consumir 1 engradado de cerveja, consumia 3 engradados de cerveja. E a mãe ficou desesperada. Mas, meu Deus, eu fiz um pedido na igreja, parece que piorou depois do pedido. Mas Deus que estava testando a fé dessa sua filha. O filho dessa senhora, embriagado, foi atravessar uma avenida de grande movimento, acabou sendo atropelado. Foi levado ao hospital num estado assim de pré-morte. E não é que essa situação se converteu numa situação de bem para a família, para o próprio rapaz? O moço, quando voltou a si, tomou jeito. Pediu à mãe que chamasse o pastor. O pastor foi visitá-lo no hospital e disse: pastor, eu aprendi uma lição muito grande. Eu quero que o senhor me dê estudo. Eu quero ser batizado. E aquilo que parecia ser uma tragédia se transformou numa bênção para aquela família. O moço deixou os vícios. O moço tomou estudos, se converteu e foi batizado. Olha como Deus permite muitas vezes algumas coisas para que nós possamos então aprender através das situações que acontecem, como nossa fé pode ser testada, provada e logicamente aumentada nós possamos ter mais confiança em Deus. No caso do rei Acaz, Deus permitiu que as dificuldades assim acontecessem para prová-lo, para que ele pudesse ser um líder, que pudesse ajudar o povo também a ter um pouco mais de fé. Deus queria que Acaz exercesse um pouco mais de confiança no poder divino. Deus queria que Acaz exercesse uma liderança mais positiva, direcionada para a justiça e para o bem do povo. O pedido de ajuda ao rei assírio, Tiglat-Pileser, olha, parecia conveniente naquele momento, porque o cenário era um cenário de medo. O rei Acaz se viu de repente pressionado pelo rei da Síria, que se chamava Rezim, e pelo rei das tribos do norte, que se chamava Peca. Então, esses dois, Peca e Rezim, se juntaram, se uniram. Eles tinham medo da Síria. Esses dois, Peca e o Rezim, tinham medo da Assíria. Então, pensava o seguinte: se nós conquistarmos Judá, a gente vai fazer de Judá uma espécie de uma barreira. A gente coloca lá um rei fantoche, dirigido por nós, e a gente usa o exército que tem lá, e fica uma barreira entre nós e a Assíria. E o rei Acaz, com medo disso, disse que o coração dele e do povo tremia como árvore num dia de vento forte. Então eles ficaram com muito medo. O rei Acaz ficou com muito medo. E em vez de pedir ajuda a Deus, e Deus mandou o profeta Isaías dizer para ele: não tenha medo, calma. Se você se fortalecer, você vai conseguir ser vitorioso. Mas o rei Acaz, com medo, ele pensou: a coisa mais lógica aqui é pedir ajuda ao rei da Assíria. Ele mandou aquele pedido: eu sou teu filho, você para mim é muito importante, você me livra. Olha, logicamente que o rei da Assíria viu nesse pedido
algo muito conveniente. Era uma forma de se aproximar do reino de Judá. E o rei da Síria pediu um resgate, um dote. Falei, tudo bem, eu vou te ajudar. Eu vou até lá, eu vou guerrear contra o Rezim da Síria e contra a Peca, contra o rei Peca, mas é o seguinte, eu quero um pagamento por isso. O que o rei Acaz fez? Mais um erro. Foi na casa de Deus, arrancou lá, pegou do tesouro ouro, bastante ouro, e mandou dar de presente para o rei Tiglat-Pileser da Assíria. Que erro tremendo. Olha, o pedido de Acaz ao rei da Síria parecia ser conveniente, como eu já disse, mas era um grande erro que haveria de trazer um grande problema para o futuro. Ficar devendo um favor para um rei pagão era como entregar de bandeja o controle do reino nas mãos desse rei inimigo. Deus queria evitar justamente essa parceria com o rei da Assíria, porque Deus disse que união pode haver entre a luz e as trevas. O trono de Davi, a nação judaica, tinha que ser preservada, porque Deus já havia colocado uma profecia, e várias profecias, não somente uma, de que Jesus nasceria do reino de Davi, da descendência de Davi, e entregar o reino de Judá, que era a base do reinado de Davi, havia sido a base do reinado de Davi, era como apagar a nação, apagar o local onde o Messias nasceria. Esse era o plano do diabo, fazer com que a nação de Israel ficasse totalmente dissolvida, e Jesus então não teria onde nascer, pelo menos geograficamente. Deus, logicamente, tinha planos maravilhosos, Deus tinha plano B, mas aquilo que havia sido profetizado tinha que se cumprir. Por isso que Deus não queria que o rei Acaz fizesse esse concerto, essa aliança com o rei da Assíria. A pergunta número 3, para que nós possamos entender. Para impedir o rei Acaz de pedir ajuda ao rei assírio, que ordem Deus deu ao profeta Isaías para executar com urgência? Vamos ler o livro de Isaías 7, verso 3. Então disse o Senhor a Isaías: sai agora tu e teu filho, chamado Sear-Jazub, vai ao encontro de Acaz. A fim, ele está lá no aqueduto da piscina superior, na estrada do campo do lavandeiro. Vai até ele e leva o teu filho junto com ele. A tentativa era de interceptar o rei Acaz e fazer com que ele desistisse de pedir ajuda ao rei da Assíria, pois colocaria em risco, notem, o trono de Davi. Colocaria nas mãos de um estrangeiro o reino de Davi. Levar o filho era uma forma de mostrar ao rei que aquele filho tinha um nome e representava em si mesmo uma mensagem. Por isso Deus disse a Isaías: vai até onde está o rei Acaz, ele está perto do aqueduto, ele está lá examinando alguns açudes, leva o teu filho junto contigo. O nome do filho do profeta Isaías era Sear-Jazub, cujo significado era um resto volverá. A mensagem parecia clara para o rei Acaz, e Deus estava querendo dizer para o rei Acaz o seguinte: o resto volverá para mim arrependido. Essa era uma das mensagens. E ainda tinha uma segunda aplicação no nome do filho do profeta Isaías. Significava: um resto volverá do cativeiro, se você procurar ajuda desse rei pagão. Esse rei pagão vai pegar Israel, vai pegar Judá, vai transformar em escravos, mas um resto volverá. A escolha é sua, disse Isaías. Por isso, Deus mandou trazer o meu filho, cujo nome significa um resto volverá. Pergunta número 4. Que mensagem Isaías trouxe ao rei e que poderia resolver o problema? Olha que além de levar o filho, Isaías tinha mais um complemento de mensagem que era, na verdade, uma mensagem de ânimo, de motivação. Isaías capítulo 7, de 4 a 9, diz assim: e Deus disse, acautela-te, Deus disse, Isaías, fala para o rei, acautela-te e aquieta-te, não temas, nem desfaleça o teu coração por causa desses dois pedaços de tições fumegantes, que era Peca, o rei do norte, e era Rezim, o rei da Assíria. Deus chamou os dois de tocos fumegantes. Não temas por causa desses dois tocos fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, rei da Síria, nem de Peca, filho de Remalias.
Assim diz o Senhor, isto não acontecerá, eles não vão te derrotar. Agora, se vocês não crerem, certamente vocês não vão permanecer de pé. Era uma mensagem muito direta. Deus estava dizendo para o rei Acaz que essa era uma mensagem de conforto, uma mensagem de segurança, uma mensagem de que tudo poderia ser colocado nas mãos divinas, que Deus teria a solução. O rei poderia ficar tranquilo que tudo que o rei de Israel e o rei da Síria quisessem fazer, Deus já estava com tudo resolvido. Inclusive chamou esses dois tocos fumegantes. Ou seja, só tem fumaça saindo deles. Deus pode resolver o caso deles de forma rápida. Isaías deu essa mensagem ao rei Acaz. Ele precisava confiar em Deus, tomar a decisão certa. Não procurar a ajuda do rei da Assíria. Seria uma forma dele evitar a presença estrangeira no reino de Judá. Da decisão do rei dependeria também a vida das pessoas que moravam ali. Se ele se mostrasse fiel, o povo confiaria em Deus e Deus seria honrado. Se o rei se mostrasse inseguro, traria insegurança e falta de fé ao povo. Perceba como a liderança ela tem um papel fundamental na condução da fé das pessoas. Disse um pensador o seguinte: nenhuma comunidade, nenhuma igreja terá uma fé superior à fé do seu líder. E é uma verdade. Se o líder é forte espiritualmente, a igreja é forte espiritualmente. Se o líder é fraco, a igreja é fraca. A comunidade é fraca. Por isso que o líder tem um papel fundamental. O rei Acaz era o líder de Judá. E por isso precisava ser um homem de fibra, um homem de fé. O profeta Isaías precisava ter sucesso na sua empreitada de interceptação. Por isso, Isaías foi até o aqueduto, os açudes. Porque o rei Acaz estava examinando, vistoriando os açudes. Porque ele pensava o seguinte: de repente o rei de Israel e o rei da Síria me cercam aqui, vou ficar com a cidade sem água, então eu tenho que dar um jeito de levar essa água para dentro da cidade. Então ele estava examinando aqueles locais onde havia água. E Deus então pediu que Isaías fosse até lá. Como sempre, Deus tomou a iniciativa de ajudar o seu povo. Deus estava vendo o bem do seu povo. Deus não queria que esse povo passasse por situações constrangedoras por causa de uma liderança imperfeita. Percebe como Deus ama você, ama a mim, Deus nos ama. Deus nos intercepta muitas vezes quando nós estamos indo para uma situação que vai trazer prejuízo espiritual e financeiro, material para nós, emocional também. Deus nos intercepta algumas vezes. Deus nos permite que algumas coisas aconteçam para que nós possamos assim sentir a mão dele pesando sobre nossa vida e possamos voltar ao equilíbrio mental, ao equilíbrio assim de fidelidade a ele. Pode acreditar, às vezes que Deus permitiu que coisas acontecessem em nossa vida, foi porque lá na frente Deus sabia que nós teríamos uma situação muito pior para enfrentar. Então Deus interceptou, Deus mandou sua palavra, Deus mandou seus mensageiros para todos nós. A irmã White, no livro Meditações Matinais, do ano de 1962, na página 137, ela escreveu o seguinte: o Deus do céu é fiel. Não há um motivo nas profundezas do coração, nem um segredo dentro de nós, que Deus não compreenda plenamente. Isso é bonito, hein? Não existe dentro de nós nem um segredo, nada nas profundezas do nosso coração que Deus não conheça e entenda plenamente. Sabe aquele que você está pensando agora? Sabe aquele plano que você projetou e fez? Deus conhece o seu plano. E muitas vezes nós não colocamos diante dele esse plano. Tentamos fazer da nossa própria forma, como o rei Acaz tentou fazer da forma dele, pensando que era o melhor. Nossa confiança em Deus é a chave que abre as portas do celeiro divino. Celeiro de promessas e celeiro de bênçãos divinas para todos nós. Só é preciso confiar. A confiança é algo que nós temos que desenvolver com o nosso relacionamento. Só confia quem conhece. O pastor Bulhão, uma vez, numa pregação, ele disse: você pegaria o seu filho, o seu neto, que está no seu colo, e por mais que você tivesse uma necessidade, por exemplo, você precisava entrar no banco rapidamente, então você pegaria o seu filho, ia passando uma pessoa na rua, você diria assim: por favor, você pode segurar o meu neném enquanto eu dou uma corridinha ali no banheiro, ou dou uma corridinha ali no banco, por favor? Você não faria isso?
Você não conhece a pessoa? Como é que você vai colocar uma criança, o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho nas mãos de um estranho? Você não faria isso de forma alguma, porque não existe convivência, não existe confiança. Então a confiança em Deus vem do relacionamento. Um homem tentava atravessar uma rua com sua filhinha dos seus 4 aninhos ali, segurando na mão dela. Era uma menina esperta. E o pai demorou alguns minutos, a rua era muito de trânsito intenso, não havia farol. E quando o trânsito assim suavizou, o pai atravessou rapidamente com a menina segurando na mão. Chegou do outro lado da calçada, sabe o que a menina falou? Papai, aquele prédio tem 17 andares e eu contei 84 janelas. Enquanto o pai se preocupava com o trânsito, com o perigo ali daquele tráfego, a menina, confiante na mão do pai, se deu ao desfrute de contar os andares e as janelas do prédio, indiferente ao perigo que a avenida representava. Sabe por quê? Ela tinha confiança que o pai atravessaria aquela avenida em segurança. Então, se você está atravessando uma fase difícil na sua vida neste momento, é hora de colocar fé redobrada no poder divino. Se as lutas estão além do limite de suas forças, é porque a vitória e o milagre serão realmente além dos limites da compreensão humana. Olha, eu espero que Deus te abençoe, que o Espírito Santo guie os seus passos e as suas escolhas. Que Deus seja louvado porque você confia nele e que você possa fazer assim escolhas acertadas ao seu lado, dirigido pelo Espírito Santo. E se Deus interceptar você de alguma forma, entenda e louve o seu nome. Que Deus te abençoe nesta segunda-feira, que possamos ser todos abençoados pelas mãos divinas. Muito obrigado por sua atenção nesta lição e divulgue nosso canal no YouTube para as pessoas, Gilberto Brasiliano, e também no nosso Facebook. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.